Oi pessoal, boa noite. Eu havia falado na aula que a aula de hoje eu refaria a coalhada, mas eu não consegui refazer. Então hoje eu vou fazer outra receita pra vocês. Hoje a gente vai fazer mijadra, que é um arroz com lentilhas e uma cebola caramelizada. Quando fala cebola caramelizada, todo mundo já imagina que é um prato agridoce, mas não é, tá? A gente vai só usar o método de caramelizar a cebola no azeite até ela ficar bem douradinha pra deixar uma cor bem legal no nosso prato. Aqui eu vou fazer uma proporção pequena, tá? Não vou fazer uma proporção grande, e aí conforme vocês forem fazendo na casa de vocês, vocês mudam o tamanho. Aqui eu tenho uma cebola e meia picada brunoises, meia cebola picada chiffonade só pra decoração, uma xícara de arroz e meia de lentilha, e sal é quanto basta. Aí aqui a gente vai usar azeite, eu não coloquei aqui porque a quantidade também é quanto basta. Eu vou passar pro fogão agora e mostro pra vocês o modo de preparo. O modo de preparo a gente vai começar cozinhando a lentilha. Bom, gente, ó, aqui eu já coloquei a minha água pra ferver e eu vou acrescentar a minha lentilha. Aí é só acrescentar a lentilha, esperar ela dar uma cozinhada, lembrando que a gente quer ela al dente pra ela terminar de cozinhar na hora que a gente for fazer o arroz. Enquanto isso, a gente pode ir indo caramelizar a cebola que vai decorar, ou espera a lentilha cozinhar e faz todo o processo junto. Pessoal, ó, enquanto a lentilha tá cozinhando, eu vou começar aqui a caramelizar a cebola que a gente vai guardar pra decorar o prato. Aqui a minha panela já tá esquentando, eu vou acrescentar azeite, espero esquentar e quando esquentar eu jogo a cebola aqui, que é pra decoração a gente vai usar a cebola picada em chiffonade, tá? Aqui a minha lentilha já tá cozinhando, lembrando que eu vou tirar ela al dente pra terminar de cozinhar junto com o arroz. Gente, ó, às vezes vai subir a fumacinha, mas aí vocês ficam prestando atenção aí, ó. Vou colocar a cebola agora. Eu vou usar bem pouquinho a cebola, porque é só pra decorar. Aí o processo é o seguinte, ó. Cebolinha chiffonade, se vocês quiserem picar a julienne também, fica bonitinho. Eu só não indico a brunoise porque não vai ficar bonitinho na decoração. Aí aqui é o seguinte, sempre mexendo, sem parar, até a cebola dourar, tá? Ela tem que ficar bem douradinha mesmo. Às vezes, quando a sua cebola não tá saindo muita água, pra ela ficar murchinha, você pode acrescentar sal aqui no processo. Se for preciso, eu acrescento no meio do caminho. E aqui é ideal, se vocês tiverem aquelas frigideiras de teflon que não gruda, é ótimo fazer com ela, mas eu não tenho. Então vou fazer com a minha panelinha aqui normal mesmo. Aqui o ideal é sempre ir mexendo pra cebola não queimar, porque a gente quer ela douradinha e não queimada. Ó, pessoal, pra vocês verem o processo, ela tá começando a dourar. Aí, ó, mexendo sempre. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Às vezes, se vocês quiserem colocar menos azeite e ir pingando água nela, também dá certo, tá? Aqui eu já tinha começado de um jeito, não nem mudar. Quando ela estiver toda douradinha, só desligar o fogo, escorrer o azeite que tiver sobrado, colocar num guardanapo e esperar a gente terminar o processo para usar ela na decoração. Tô gravando e mexendo, aí é um pouco difícil. Mas ó, viu? Ela já tá douradinha. Mais um minutinho e tá ok. Cebolinha caramelizada pra decoração tá pronta. Enquanto isso, a minha lentilha tá quase pronta aqui já. Pessoal, ó, pra economizar a panela, eu vou usar a mesma panela que a gente tava caramelizando a cebola. Aqui eu só acrescentei um pouquinho mais de azeite do que o que tinha sobrado e vou acrescentar agora a cebola brunoise. Aí eu vou acrescentar a cebola brunoise, vou deixar ela ficar do mesmo processo da outra cebola e depois eu acrescento o arroz. Eu falei pra vocês uma quantidade de arroz, mas eu decidi aumentar a quantidade de arroz aqui em casa. Então no final eu passo pra vocês a quantidade certinha da ficha técnica. Vou acrescentar a cebola agora e vou deixar ela aí frita. Pessoal, às vezes a gente acha que isso aqui é muita cebola para a quantidade que a gente está fazendo de arroz e de lentilha, mas não é, tá? A cebola vai murchar. Eu vou mostrar para vocês como ficou depois a minha cebola que eu fiz para decorar, o quanto ela diminuiu. Aqui é só deixar ela murchar e caramelizar e depois acrescentar o arroz e a lentilha e cozinhar no mesmo processo normal. A minha lentilha já está cozida, tá? Já desliguei, já escorri a água e eu vou usar um pouco de água normal e um pouco da água da própria lentilha que cozinhou. Pessoal, ó, começando a caramelizar a cebolinha. Agora aqui eu vou acrescentar a minha lentilha cozida. Vou mexer. E aí agora eu vou acrescentar o meu arroz. Como eu falei pra vocês, eu aumentei a quantidade de arroz. Agora eu vou fazer o processo normal de um cozimento de arroz. A única diferença é que eu vou colocar um pouco de água normal e um pouco de água que a lentilha estava cozinhando. Então, quando vocês terminarem de cozinhar a lentilha, vocês retirem a água e reservem, tá? Não joguem fora. Pessoal, eu trouxe aqui pra bancada, porque a gente tá fazendo outras comidas no fogão, por isso que o barulhinho de fundo é de comida, tá? Mas aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o arroz pronto. O arroz é ideal você deixar ele descansar
descansar pelo menos uns 10 minutinhos depois que ele fica pronto, assim ele termina o cozimento numa boa. Agora eu vou mostrar pra vocês a montagem do nosso prato. A gente pode montar o prato de diversas formas. Ou eu posso só dispor o arroz no meio do meu prato, né? Claro que eu vou escolher um prato bonitinho, vocês viram aí no começo o prato. Ou eu posso só dispor o arroz no meio e aí colocar os acompanhamentos na lateral. Aqui lembrando que eu não fiz nenhum acompanhamento, tá? É só mostrando pra vocês, mas assim, vocês podem usar um acompanhamento árabe ou da cozinha mediterrânea, ou que vocês têm em casa que vocês preferirem. Eu vou mostrar 2 tipos de empratamento pra vocês agora do arroz. Bom, pessoal, eu escolhi meu prato branco. Tá? Claro que como o arroz ele é clarinho, seria legal se você tiver um prato colorido você colocar também. Lembrando que às vezes fica meio apagadinho, então a gente dá uma corzinha no nosso prato. Aqui eu peguei um ramequinho, o mesmo ramequinho que eu usei no mise en place, e eu vou virar ele no prato. Eu posso tanto virar o prato aqui e virar, ou virar ele de uma vez assim. Agora, a gente vai usar, a gente sempre limpa, viu, pessoal, o prato. Agora aqui, vocês viram que tá bem simplesinho. Aí a gente vai usar a cebola caramelizada. Vou colocar um pouquinho em cima. Vou colocar um pouquinho de cebolinha ao redor do meu prato. Quem tiver salsinha, cheiro verde, orégano, pimenta calabresa, fica à vontade. E vou colocar um pouquinho aqui em cima. E vou finalizar o meu pratinho. Tenta colocar o máximo no centro possível. E finalizar meu pratinho com uma pimenta biquinho. Ó, pessoal, lembrando que aqui, se eu fosse servir um acompanhamento, eu ia dispor o acompanhamento na lateral do prato, ou eu ia colocar o arroz mais no cantinho. Quem quiser decorar o prato com outras coisas, fique à vontade. Lembrando que a decoração tem que ser comestível, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo jeito de montar um prato com arroz. Ó, pessoal, o segundo jeito de montar, pra eu não ter que desfazer aqui o prato, a gente pode, ao invés de servir o arroz bonitinho, em formato do copinho, a gente pode só dar uma fazer o arroz aqui. E aí agora a gente vai arrumar isso aqui, já que eu desfiz o que estava feito, né? Eu vou acrescentar mais cebola no meu pratinho, mais cebolinha. Mais uma cebolinha verde. E mais uma pimentinha biquinho. E vou arrumar essa daqui, porque, né, ela tá feinha. Vou pegar uma pequenininha aqui. Uma maiorzinha de cá. Pô, que tava aqui. Dar uma organizada. Se o prato tiver sujado, eu limpo. E se eu for acrescentar algum outro prato, eu coloco. Lembrando que, pessoal, só dar uma dica aqui pra vocês. Se vocês forem servir esse prato, esse arroz, com algum líquido, vocês têm que tomar muito cuidado com o líquido. Por exemplo, se eu for servir esse prato aqui com feijão, se fosse um prato do meu cotidiano normal. No servir com feijão, eu vou tentar ao máximo colocar um feijão na lateral, de uma maneira que ele não escorra, ou eu vou servir o feijão num recipiente separado, tá? Não tem problema você servir o feijão no recipiente separado, porque se você coloca um feijão aqui, ou alguma coisa de caldo, um pirão, por exemplo, e ele escorre, ele vai dar uma impressão muito feia pro seu prato. E lembrando que a gente sempre come com os olhos, tá? Então, primeiramente, quando você vai fazer um prato, não é porque a gente tá fazendo em casa e no meio de uma pandemia que a gente tem que fazer algo feio. Então, primeiramente, se você vai servir um prato, a pessoa tem que comer com os olhos primeiro, pra depois ela ver o sabor do seu prato. Porque se ela já não gostar do seu prato, quando ela olhar, com certeza o sabor pode estar incrível, mas ela não vai gostar. Pessoal, só pra finalizar aqui a aula, o prato ficou maravilhoso. Eu sou meio suspeita pra falar, porque eu amo arroz com lentilha. É só uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês, eu esqueci de colocar o sal, mas depois eu acrescentei, tá? Isso aí é típico aqui, eu sempre esqueço o sal. Então depois eu acrescentei o sal, então não esqueçam de acrescentar o sal no processo do arroz. Vamos dar uma mexidinha aqui pra vocês verem como o arroz fica. Bom, e esse foi a nossa aula de hoje, mijadra. Espero que vocês façam e que vocês gostem também. Vejo vocês na aula.